Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a nossa segunda aula referente à tomografia computadorizada. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula, eu vi que teve bastante visualizações, então vamos lá para a nossa segunda aula. Essas aulas são aulas básicas de introdução. Evidentemente que se você quiser ser um especialista em tomografia, você vai ter que procurar um curso de especialização no equipamento ou na área que você mais deseja, ok? Então vamos lá? O princípio básico da tomografia computadorizada, ele evoluiu muito desde quando ele surgiu, evidentemente, com o desenvolvimento do tomógrafo, com o reconhecimento e o prêmio Nobel dado a Roosevelt e a Coomack em 1900 e alguma coisa, certo? Isso aí nós vimos em história. Bom, o tomógrafo em si, ele funciona emitindo um feixe de raio-x muito laminar em relação à estrutura, irradiando a estrutura a toda a sua volta. Por isso que a nossa ampola gira em torno do paciente, enquanto o paciente está posicionado sobre uma mesa. Tá? Então eu consigo fazer cortes aí de milímetros na estrutura que eu tenho de interesse. Lembra no último vídeo que nós fizemos, que nós falamos sobre a hipófise, que ela divide em hipófise e adenihipófise, e que tem o tamanho de uma ervilha? E justamente isso, por isso, eu faço cortes muito mais finos em relação à minha hipófise para eu não perder nenhuma parte da minha estrutura. Tá? Quando a radiação atravessa o meu paciente, o que vai acontecer? A radiação atravessa o meu paciente, do outro lado eu tenho um conjunto de sensores e detectores que vão justamente transformar essa radiação que atravessou o meu paciente em uma imagem tomográfica. Isso se dá porque eles vão transmitir um sinal de forma elétrica para pequenos sensores de intensidade do lado oposto da ampola, e esses sinais vão ser convertidos em uma corrente elétrica que futuramente vai ser convertida em uma corrente de forma digital, certo? Bom, a imagem ela vai poder ser interpretada de forma anatômica porque ela é irradiada de vários ângulos, ela tem várias projeções em cima da mesma imagem. Então o software do computador vai interpretar a diferença da radiação que foi absorvida, né? E evidentemente que vai transformar isso em uma imagem através de um processo binário. Nós chamamos esse pequeno ponto da imagem de pixel. Então, o pixel é nosso menor ponto na imagem digital. E depois disso nós vamos ter o voxel, que é o conjunto de linhas e arranjos desse pixel, e depois a nossa matriz, gerando o nosso FOV, que é todo aquele campo de visão que nós temos na tela do nosso computador. Então nós temos aqui um pixel. A esse pixel é dado um valor numérico, um valor alfanumérico, e eu vou gerar uma imagem dentro de uma matriz. Essa matriz ela vai me dar não só a visão bidimensional, mas como também vai me dar uma visão de profundidade dessa imagem tomográfica. Bom, a densidade da radiação vai variar conforme a estrutura que ela vai atingir. Então, eu tenho lá dentro da estrutura do corpo humano, eu tenho os ossos. E os ossos, eles contêm alta concentração de cálcio. Evidentemente que esse cálcio em alta concentração ele vai absorver mais a radiação ionizante. Então, onde eu tiver mais concentração de cálcio, as imagens vão ficar mais claras, vão ser interpretadas pelo meu computador como sendo os tons mais claros dentro da minha imagem tomográfica. Onde a imagem tem os tons mais escuros, é justamente o oposto. A estrutura não tinha tanta densidade, a radiação atravessou com mais facilidade, e aí a imagem vai sair com um tom acinzentado ou com um tom mais escuro, dependendo da estrutura que nós estamos utilizando como imagem, que estamos fazendo esse processo de tomografia. Então, existe uma escala. Roosevelt ele criou uma pequena escala chamada escala de HU ou escala de Roosevelt, que ele associa alguns valores a cada tipo de tecido, a cada estrutura, e através desses valores, o meu computador interpreta
de forma binária, transforma isso em um sinal elétrico, esse sinal elétrico é interpretado pelo meu computador e aí a imagem é formada na tela do meu monitor. Onde a radiação atravessou com mais facilidade, eu vou dizer que é hiperdensa. Onde a radiação atravessou com uma sensibilidade intermediária, eu vou dizer que é isodensa. E onde a radiação passou com muita facilidade, eu vou dizer que ela é hipodensa. Então, eu vou repetir, tá? Radiação encontrou uma barreira mais forte, uma concentração de cálcio hiperdensa. Encontrou uma concentração de cálcio e outras estruturas onde ela teve uma dificuldade intermediária de atravessar. Ela vai se chamar isodensa. E onde ela encontrou muita facilidade de atravessar, eu vou chamar ela de hipodensa. Por quê? Onde eu tive facilidade de atravessar, os tons vão ser escuros. Onde eu tive uma facilidade intermediária da radiação atravessar, eu vou ter um tom de cinza, ou vários tons de cinza. Onde a radiação encontrou resistência para poder atravessar, a radiação vai penetrar com menos facilidade, eu vou ter tons brancos ou próximos à tonalidade branca. Bom, o tomógrafo em si, ele se difere de modelo, forma, tamanho, capacidade de penetração, canais, enfim, eu tenho uma série de modelos do tomógrafo. Mas todos os tomógrafos em si, ele tem o quê? Duas coisas básicas. A mesa que o paciente vai ser posicionado e o meu gantry. O gantry e a mesa fazem parte de um mesmo conjunto que vão trabalhar ali unidos em relação ao meu exame tomográfico. Então, a mesa onde o paciente vai ser posicionado, né? Ela vai determinar uma movimentação que eu vou distinguir como a espessura do meu corte, no momento em que o paciente estiver realizando o exame. E o gantry, ele vai auxiliar essa mesa, eles vão trabalhar em conjunto, na verdade, onde eu vou ter dentro dele a minha ampola de raio-x, todo o equipamento para fazer refrigeração, os colimadores. E esse gantry, ele tem uma movimentação específica. Então eu tenho aqui, ó, o meu gantry, certo? A minha mesa está aqui onde eu vou posicionar meu paciente. De um lado eu vou ter os meus sensores que vão captar a radiação que vai atravessar, a radiação incidente que vai atravessar o meu paciente. E do outro lado eu vou ter aqui o meu tubo, que é a minha ampola de raio-x, que vai estar aqui dentro do meu gantry. Tá? Então, gantry é o que? É o corpo do meu equipamento. Todo equipamento, tanto na mesa de comando, onde você fica lá dentro daquela salinha com os monitores, fazendo a especificação do exame que você quer, quanto no próprio equipamento, eu vou ter alguns controles. Então, eu vou ter um controle de movimentação do gantry, que ele vai angular tanto posteriormente quanto anteriormente. Eu vou ter os comandos de levantamento ou para abaixar a mesa, o comando de colocar a mesa no sentido horizontal, lado direito e lado esquerdo. Eu vou ter uma luz que vai determinar os lasers no corpo do meu paciente, para eu determinar onde vai começar e onde vai terminar os cortes do meu exame tomográfico. Não importa o equipamento, esse aqui é um equipamento da GE, um pouquinho mais sofisticado, tá? Mas todos os processos dentro dele vão proceder da mesma forma. Então eu tenho aqui minha luz laser, eu tenho o levantamento da mesa, ou se eu quero abaixar a mesa, a angulação do gantry e assim por diante. Os tubos do tomógrafo são parecidos com os tubos que nós temos dentro dos equipamentos de raio-x convencional, mamógrafos, daí por diante. Porém, evidentemente que para um aparelho do corpo que nós temos no gantry, eu vou ter muito mais capacidade de produção de radiação ionizante. E evidentemente que ele vai gerar muito mais calor. Tá? Então, é normal às vezes você entrar numa sala de tomografia computadorizada e você encontrar
a sala de tomografia com uma temperatura um pouco mais abaixo do que a temperatura ambiente. Geralmente, em média, a sala vai estar em torno de 18 ou 20 graus Celsius, e você sente aquela diferença de temperatura. Por que isso? Porque quanto mais baixa a temperatura de dentro da minha sala de exame, mais a minha ampola vai ser resfriada e mais radiação de qualidade ela vai produzir para poder captar a imagem necessária dentro do exame de tomografia. Tá? Evidentemente que todo esse equipamento fica dentro do corpo do gantry, nós vamos mostrar isso um pouquinho mais adiante. Bom, o tubo do tomógrafo em si, a ampola de raio-x do tomógrafo em si, ele também vai possuir dois filamentos. Lá no raio-x convencional, você já chegou a ouvir falar, filamento grosso, filamento fino, né? Radiografia dura, radiografia mole, enfim. O tomógrafo, ele também vai ter dois filamentos dentro da sua ampola. Evidentemente que esse filamento ele vai emitir uma dose bem alta de radiação, né? Senão eu não consigo atravessar o meu paciente pela velocidade que a ampola gira e pela movimentação da mesa. Alguns equipamentos de terceira geração, em média, eles vão produzir cerca de 80 mil cortes, é a vida média de uma ampola de aparelho de raio-x. Os acima deles, os helicoidais, né, os multislices, eles chegam a produzir 500 mil cortes, ou seja, 500 mil imagens antes que a minha ampola comece a sofrer com o seu desgaste, com a sua falência. Tá? Evidentemente que esses equipamentos precisam de uma manutenção muito grande. Tá? E não é barato você fazer manutenção em um equipamento de tomografia. Tá? Depende muito do tomógrafo, da idade do tomógrafo, do modelo, da empresa que te forneceu e assim por diante. Aqui nós temos uma ampola de raio-x, é um desenho, na verdade, o anodo e o catodo. Nós já vimos esse desenho antes, né? E aqui os meus filamentos. Os filamentos vão ser assim, um filamento fino e um filamento mais grosso para a produção da minha radiação. O meu gantry, ele é o corpo do meu equipamento. Então, dentro dele é onde eu vou dispor todos os processos que eu necessito para poder fazer a minha imagem tomográfica. Então, como no raio-x convencional, o meu gantry também vai ter um processo de colimação. Para que serve esse processo de colimação? Ele vai produzir a imagem na milimetragem que eu desejo em relação à minha estrutura. Voltando novamente lá à situação da hipófise. A hipófise ela é dividida em duas partes, hipófise e adenohipófise, correto? Tem o tamanho de uma ervilha. Se eu fizer com cortes muito grandes, evidentemente que eu vou perder essa minha estrutura. Então eu vou usar milímetros. Então vamos supor que eu queira fazer uma hipófise e eu vou usar 0,7 milímetros para fazer a hipófise. E a parte superior do crânio eu posso fazer com 10 milímetros porque não é a minha área de interesse, desde que o exame seja um exame hipofisário. Bom, o tubo vai estar disposto transversalmente dentro do meu gantry e a alimentação é feita através de tanques que eu vou ter, que nós denominamos anodo e catodo, para a produção dessa radiação em grande quantidade, certo? Junto com os tanques, ainda nós vamos ter o que nós chamamos de invasores do cátodo e do anodo, que são responsáveis pela transmissão da corrente alternada em corrente contínua. Eles vão transformar essa eletricidade justamente para poder produzir uma qualidade, uma quantidade de radiação maior dentro do meu tomógrafo. Aqui eu coloquei um tomógrafo, ele está aberto, então eu tenho aqui, de um lado a minha ampola de raio-x, tá? A ampola é esse bloco aqui, nós conseguimos ver a saída dela aqui. Aqui nós temos o diâmetro do gantry, que geralmente é de 76 a 80 centímetros de diâmetro. E aqui estão os meus colimadores e logo posteriormente os meus sensores que vão captar a imagem excedente. Aqui eu tenho uma série de ventoinhas, justamente para manter a refrigeração de todo esse sistema. Não é uma coisa muito simples de ser elaborada, evidentemente que é uma engenharia. O meu gantry está aberto aqui, a tampa dele está aberta.
né? E agora eu vou colocar ele para funcionar para vocês terem uma ideia da velocidade que é essa ampola girando em torno do meu paciente para a captura da minha imagem em tomografia computadorizada. Scene 1, take 5. Crazy. Yeah. Bom, aqui já deu para você ter uma ideia de qual é a capacidade, a velocidade que esse equipamento gira em torno do paciente para a realização desse exame em tomografia computadorizada. Então, evidentemente que enquanto ele está fechadinho lá, a pessoa não imagina que todo esse processo está ocorrendo dentro do gantry. Essa ampola, nesse momento, ela está emitindo radiação, ela vai girar o seu disco em alta velocidade, o meu filamento vai gerar uma quantidade determinada de energia e, através desse processo, a radiação é liberada e é atingido o paciente com essa radiação bem fina, bem posicionada, bem direcionada à minha região de interesse. Bom, a radiação em si, ela vai produzir vários efeitos. Eu coloquei simplesmente um efeito aqui, que é o nosso efeito de freamento. Então, o elétron vai passar próximo do núcleo do meu alvo, ele vai sofrer um desvio de trajetória e aí ele vai liberar essa energia acumulada nele, que vai ser nossa radiação X. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um átomo aqui, que vai ser o meu alvo, o meu elétron está aqui carregado, ele foi formado através daquele filamento de tungstênio, e logo depois que ele se projeta, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer um desvio em torno do núcleo, e para ele fazer esse desvio, obrigatoriamente ele vai ter que liberar a radiação que nele está. Essa radiação que foi liberada é justamente a minha radiação X. Bom, até aqui, pessoal, nós vimos a composição básica do gantry, da mesa de comando, da mesa onde o paciente fica, né? E nós vimos aí todo o processo pelo qual a radiação é produzida em forma de um leque bem fino para fazer os cortes axiais no meu paciente e como essa imagem é capturada através de meus sensores, interpretada pelo computador para poder formar a minha imagem em tomografia computadorizada. Eu deixei essa frase para vocês pensarem um pouquinho. O sucesso é um professor perverso. Ele seduz a pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Bill Gates. Bom, eu agradeço a vocês por mais essa participação, por ter se inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, vá lá e faça a sua inscrição. Clique lá no sininho para você poder receber as novas notificações. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até mais, pessoal.